Semana passada, como vocês viram, a gente falou sobre o elenco de Wicked, a gente falou sobre a trajetória feminina na mídia e sobre como os símbolos, né, que a cultura promove alteram o nosso comportamento, afetam a gente enquanto indivíduo. Foi um vídeo de 30 minutos, o bruto dele tinha 50 minutos, então foi muita coisa que foi discutida, eu recomendo muito que você veja se você ainda não viu. E lá no Instagram, eu publiquei um pequeno corte estratégico para trazer as pessoas para cá. E eu falo estratégico porque eu realmente pensei para colocar aquele corte. Foi um corte que eu sabia que daria uma repercussão. Eu sabia que, tirado de contexto e colocando em holofote apenas aquela frase que eu publiquei no pequeno corte, as pessoas poderiam ficar talvez revoltadas ali comigo. Só que uma coisa que eu sempre espero quando eu posto um corte assim, que eu sei que vai gerar polêmica, é que as pessoas queiram assistir o negócio completo. A minha intenção é instigar a curiosidade para trazer as pessoas para mergulhar um pouco mais fundo do que um pequeno vídeo de segundos. Mas é claro que isso não acontece para a maioria das pessoas. Eu consigo sim trazer muita gente para cá. Chegaram mais inscritos no canal, inclusive sejam muito bem-vindos. Eu consigo sim gerar um debate legal com algumas pessoas por direct ou até mesmo nos comentários, mas a grande maioria das pessoas que comenta fervorosamente são as pessoas que odiaram aquilo que eu falei. E eu fiquei pensando muito nesse movimento que a raiva faz a gente fazer a partir desse vídeo que eu publiquei. Primeiro que assim, gente, lidar com hates é um processo que a gente vai aprendendo a fazer. Não é fácil no primeiro momento. Os primeiros hates que eu recebi, eles foram muito doloridos, porque as pessoas, elas te atacam, né, pessoalmente, e até você entender que aquele ataque não é a você enquanto pessoa, é aquela ideia que você colocou ali, demora um pouco para você ir se desassociando daquilo. Num primeiro momento é muito caótico, é muito dolorido. E teve até uma pessoa que comentou nesse último vídeo pra mim, ai, vai se tratar. E eu pensei, mulher, se eu não fosse tratada, eu não estaria na internet. Eu só consigo estar na internet porque eu sou tratada, porque eu faço terapia, porque eu tenho uma rede de apoio. Porque é realmente uma loucura. Você solta ali uma ideia e você não sabe onde essa ideia vai chegar e o que as pessoas vão receber dessa ideia, né? Como elas vão receber essa ideia. Então você precisa sim estar bastante sustentada em quem você é e no que você acredita para que você consiga sustentar tudo isso. E é um processo. No começo vai ser difícil mesmo, no começo não é, você vai levar para o pessoal até você começar a entender que não é pessoal. E aí uma coisa que eu fiquei pensando muito é como a gente está sempre muito disposta a defender aquilo que a gente acredita, a defender aquilo que atravessa os nossos limites. Como que a raiva, ela acaba sendo uma pulsão motora muito grande. Eu acho isso maravilhoso. E é por isso que os haters, eles são maioria e eles engajam muito mais do que quem ama aquilo que a gente faz, porque a raiva, ela nos coloca em movimento de alguma forma. Eu estava assistindo agora o debate, um pedacinho do debate da Cíntia Chagas com a Manuela Dávila na Globo, onde a Cíntia foi finalmente dizer como o feminismo a ajudou, na verdade, nesse processo que ela passou de violência doméstica. Caso você não conheça a Cíntia Chagas, ela é uma criadora de conteúdo de direita conservadora e ela faz conteúdo sobre linguística. Tem um certo humor ali, uma certa personagem que ela criou que é bastante snob. E eu sempre tive pavor dessa mulher, pra ser bem honesta com você. E aí, assim, gente, uma coisa também, né? Ah, você não é feminista? Como assim você tem pavor? Gente, eu sou feminista, eu sou ser humano, eu sou... Tem uma música da René Rapp, que eu gosto muito, que chama Poison Poison, que ela fala uma frase que é assim, eu sou uma feminista, mas você tá fazendo ser muito difícil eu apoiar todas as mulheres. E é um pouco isso que eu sentia pela Cíntia, porque eu achava um desserviço muitas das coisas que ela falava, eu achava que ela promovia uma alienação e uma cultura muito opressora realmente das mulheres a partir de alguns conteúdos que ela criava, não eram todos, mas alguns conteúdos que ela criava, que ela dava a opinião dela, eu falava, gente, essa mulher está corroborando para uma cultura que é extremamente problemática e perigosa para as mulheres. E hoje ela reconhece isso e eu achei
muito interessante uma mulher conservadora de direita vir a debate com outra mulher de esquerda, né, que é a Manuela Dávila, e reconhecer que quem salvou ela de um episódio de violência doméstica foram as mulheres feministas. Ela foi agredida fisicamente pelo ex-marido. O ex-marido é um deputado. As mulheres da bancada feminista pediram a cassação do mandato dele. E foram as mulheres feministas que foram defensoras da Cíntia nesse momento, mesmo que ela atacasse o feminismo em algum momento. E ela diz ali no debate o quanto ela não era letrada realmente em feminismo, né? Ela nunca estudou sobre feminismo, porque dentro da bolha dela é considerado mimimi, é considerado coisa de militante chata, é considerado coisa de mulher feia, sei lá, ela não falou isso, mas a Manuela Dávila em algum momento falou das coisas que a gente ouve, né, quando diz que é feminista. E ela falou também o que isso tem a ver com a raiva que eu tô falando, porque ela falou que nos momentos em que ela sofreu agressão do ex-marido dela, eram os momentos que ela pegava, ligava a câmera e falava mal do feminismo. Eu achei interessantíssimo esse mecanismo de, no momento em que ela sofre a agressão e ela sabe que existe um movimento que está tentando mostrar para ela o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento agressivo, quais são os sintomas que ela precisa reparar, como ela pode pedir ajuda. Existe um movimento falando disso e existe o que ela está vivendo dentro da casa dela. Quando ela percebe que o que ela está vivendo na casa dela equivale ao que uma pessoa, um grupo de pessoas que ela detesta, que ela abomina, está promovendo, ela não quer se associar com esse grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas é o que ela mais detesta. Então, o que acontece? Ela vai lá atacar esse grupo de pessoas. E aqui é o movimento da raiva. Essa raiva, num primeiro momento para a Cintia, ela não foi canalizada para o agressor, né? Ela não foi canalizada para tirá-la dali, mas ela foi canalizada para agredir as pessoas que estavam mostrando para ela que o lugar onde ela estava era perigoso. E isso acontece. Eu acho que isso aconteceu também no meu vídeo. Eu posso soar um pouco prepotente com isso, mas eu não tô preocupada agora. Eu acho que quando a gente fala de simbologias, quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está mostrando para as pessoas que existe uma cultura ali que está nos alienando de algum ponto, mexe muito com aquilo que a gente acredita de mundo. Eu vi muitas pessoas nos comentários defendendo o gosto pessoal. Ah, mas eu gosto de usar lacinho, mas eu gosto de usar cor-de-rosa. E, obviamente, para quem assistiu o vídeo inteiro, meu ponto não é o seu gosto pessoal, o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer é seu, é único, exclusivamente seu. O meu ponto é mostrar como uma cultura é construída e como essa cultura pode corroborar para nossa opressão. Esse é o ponto. Só que no momento em que eu tô te mostrando que aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, na verdade pode ser uma pecinha de algo que te prenda, é como se você não quisesse ver. E eu não estou falando você, só você. Eu já passei por isso várias vezes. De uma pessoa vir mostrar para mim uma realidade e eu falar, eu não quero ver isso. Porque ver isso significa que tudo aquilo que eu acreditei vai desmoronar. E eu não quero perder tudo aquilo que eu acreditei. Eu não quero desmoronar esse castelo, essa ilusão, essa vida bonita. A Cíntia Chagas é exatamente isso que ela estava falando. Ela tinha um casamento que ela idealizou e que tinha uma coisa que ela estava falando, né, para as mulheres conservadoras é muito sagrado, né, você ter um matrimônio e tal. E eu achei interessante que a Manuela Dávila falou para as mulheres não conservadoras também as mulheres não conservadoras também querem se relacionar, talvez com uma outra visão, mas família também é importante, casamento também é importante para muitas. E, enfim, voltando, ela falou que como tinha essa ideia, esse castelo idealizado, né, bem conservador do casamento, e casamento não se termina, eu ouvi isso inclusive esses dias num evento que eu participei, do quanto o casamento é uma coisa sagrada e que as pessoas não deveriam terminar o casamento. E eu, obviamente, não concordo com isso. Eu não acho que a gente tem que ficar num lugar que não esteja saudável pra gente ou não tá mais prazeroso. Eu não acho que a gente precisa resistir a algo que não nos comporta mais, sabe? E a Cíntia, ela acreditava que ela tinha que resistir. Então, mesmo com as agressões que ela sofria, abandonar aquilo não era só abandonar um casamento, era abandonar um ideal de vida que ela foi construída para ter. Eu sei que quando eu trago aqui alguns assuntos para vocês,
não é gostoso de ver. Assim como não foi para mim quando eu vi. Quando eu comecei a estudar, quando a minha amiga Gabriela, maravilhosa, que eu sou apaixonada, olhou para mim e falou: amiga, você precisa entender o que é o feminismo, porque eu falava, eu não sou feminista. Eu tinha aquela fala de eu não sou machista nem feminista, sabe? Uma fala bastante ignorante de quem nunca. Ignorante no sentido de não saber, tá, gente? Eu não tô atacando ninguém. Mas é uma frase bastante ignorante e que revela que você nunca estudou nada sobre o feminismo de fato. Ou seja, você não sabe aquilo que você tá falando como eu não sabia. E a minha amiga pegou na minha mão e falou, amiga, eu preciso te explicar o que é o feminismo. E aí ela me fez aquela pergunta bem básica. Você acha que você deveria ter os mesmos direitos do homem? Você acha isso? Você acha que ela foi me perguntando e eu, sim, sim. Ela, então, você é feminista. Te falta estudar. Então, você precisa entender um pouco mais sobre isso. E eu fui buscar informação, e eu fui estudar, e eu fui ler livros, e eu fui ouvir outras mulheres, e foi aí o momento que eu entendi o que era de fato o feminismo. Mas quando a minha amiga me falou, eu me incomodei profundamente. Porque ela estava meio que destruindo um ideal que eu tinha. E isso aconteceu ao longo da minha vida toda. Quando alguém vinha, quando eu conheci alguns ídolos, uma coisa bem básica, conhecer alguns ídolos e eles te decepcionarem, não é frustrante? Não é? Você fala, gente, mas tudo aquilo que eu idealizei, tudo aquilo que eu acreditei, não existe mais. Um relacionamento que você entra e que de repente a pessoa se revela uma pessoa ruim, como no caso da Cíntia, você olha, não é só a pessoa que está desmoronando, é todo o ideal que você construiu em volta daquela relação. E é difícil, gente. Quando as pessoas perguntam por que mulheres fortes continuam dentro de relacionamentos abusivos, porque não é fácil você abrir mão daquilo que você idealizou. Não é fácil você querer enxergar que toda aquela fantasia que você tinha não é real. É acordar de um sonho. E acordar de um sonho às vezes é muito frustrante. Até literalmente, você já teve aquele sonho muito bom que você acorda e você fala, ai, não acredito que não era real. Acordar de um pesadelo traz alívio, mas acordar de um sonho num primeiro momento é muito frustrante. E a gente quer adiar esse processo. Então, quando eu trouxe aqui no episódio passado, falando sobre a Ariana Grande, que não era sobre, vocês ouviram, não era sobre ela especificamente, mas sobre o que Hollywood está representando agora e por que fala-se muito de Hollywood, porque, gente, Hollywood está dentro das casas da maioria das pessoas ao redor do mundo, tá todo mundo assistindo os filmes, as pessoas são famosas mundialmente, é como fala, um criador de tendência, sim. Então, ele acaba, é uma mentalidade e um comportamento que entra na nossa vida, né? Então, quando a gente vê que ídolos que a gente tem, pessoas que a gente gosta, ideais que a gente tinha, na verdade, não são o que a gente imaginava, dói. E aí vem a reflexão de como é maravilhoso o movimento que a raiva faz para movimentar a gente. O problema é que às vezes ela nos movimenta para proteger uma ilusão. Foi o caso da Cíntia. Quando ela sofre uma agressão e ela canaliza a raiva para atacar o feminismo, na verdade ela estava se alienando daquilo que ela mesma estava vivendo. Se a gente começasse a olhar para a raiva como uma potência motora e como uma força que nos faz agir e sair da inércia, talvez a gente tivesse mais domínio sobre ela e talvez ela revelasse, como ela na verdade revela, o que está incômodo. No caso da Cíntia Chagas, era óbvio que estava incômodo aquela relação onde ela era agredida. E a raiva vem como mensageira de que esse ambiente que você está é hostil. Só que, num primeiro momento, para proteger uma ilusão, você vai canalizando essa raiva para o lugar errado. Você transforma ela em ataque ao que, na verdade, te protegeria de continuar nesse território. E eu acho que é natural no momento em que a gente quer defender as nossas ilusões e defender os cenários hipotéticos que a gente cria dentro da nossa cabeça. Eu acho que a gente precisa, quando uma mulher estiver falando, por mais que ela esteja falando algo que você não concorde, eu acho que a gente precisava querer ouvir, até para entender de onde ela parte. Mesmo que ela tenha um ideal absurdo na sua visão. Eu acho que a gente deveria parar para ouvir. Porque quando a gente para ouvir, mesmo a fala mais absurda, a gente entende mais de mundo e de sociedade. Quando eu escutava a Cíntia Chagas falar
mal do feminismo, falar umas coisas que eu achava atrocidade, como a mulher tem que ser submissa ao homem, tem um lado que é interessante de ouvir e pensar de onde ela vem, por que ela está reproduzindo isso, que ambiente é esse que circunda essa mulher, que faz ela reproduzir algo que vai ser violento contra ela mesma, como se mostrou sendo. Então, eu não acho que a gente precisa se voltar umas contra as outras. Eu acho que a gente precisa entender culturalmente o que está acontecendo e a gente pode sim usar umas às outras de exemplo para conseguir trazer essa consciência. Eu vi um vídeo da Jamila Jamil, que é uma das atrizes daquela série The Good Place, que eu ainda não terminei de assistir, mas é muito legal. Eu esqueci o nome da personagem, infelizmente, tô aqui tentando lembrar, não consigo. E ela estava falando que não é body shaming, né? Que body shaming virou uma expressão para quando você ataca o corpo de outras mulheres ou de outras pessoas, enfim. Não é body shaming você falar do excesso de magreza de Hollywood. As pessoas estão confundindo, elas estão achando que é um ataque pessoal. Na verdade, falar sobre o excesso de magreza de Hollywood é falar sobre os movimentos que estão acontecendo atualmente para enfraquecer as mulheres depois de uma onda de liberdade, que é o que eu falei para vocês no vídeo passado. E eu achei muito bom ela ter feito esse vídeo. E eu tô vendo que muitas pessoas que estão tentando alertar para isso, principalmente muitas mulheres que estão tentando alertar para isso, estão sofrendo esses ataques como se a gente fosse recalcada, mal amada, invejosa, né? E não simplesmente pessoas tentando colocar luz numa coisa que nos meus olhos é muito óbvio, 2 mais 2 igual a 4, assim, muito claro. Porque eu tô cercada de um ambiente, como eu falei pra vocês, onde eu estudo sobre isso, onde eu escuto outras pessoas falando sobre isso, então pra mim é muito óbvio porque eu tô completamente mergulhada, imersa nesse tipo de assunto. E a minha ideia com esse canal e com o meu trabalho todo é tentar trazer de uma maneira muito simples e gostosa de ouvir e com pessoas sim da cultura pop, porque isso faz com que a gente se atraia a querer assistir as coisas. Gente, eu preciso ser estratégica também no meu conteúdo, eu não sou hipócrita. Teve um cara que comentou: ah, você tá surfando no cancelamento da Ariana para ganhar like. Sim. E isso não, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, eu sou criadora de conteúdo. Eu preciso que o meu conteúdo cresça, eu preciso porque eu quero, porque eu sou criadora de conteúdo além de ser mentora de mulheres. E eu preciso que mais pessoas cheguem para conhecer o meu trabalho. Então, sim, eu vou usar de pautas que estão em alta para falar dos assuntos que eu acredito. Eu vou usar, porque é a forma mais estratégica de utilizar essas plataformas, é a forma que eu tenho de chamar a atenção de vocês. E não dá para ser hipócrita nesse sentido. E eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema se a intenção que eu tenho com o conteúdo é a intenção que eu tenho de expansão de consciência, de trazer conhecimento. E eu não sou a dona da razão e de todo o conhecimento possível, mas eu estudo muitas coisas, eu busco muitas coisas e eu quero passar adiante, sim, numa linguagem que seja gostosa e fácil de ser entendida, para que cada vez mais mulheres e pessoas façam essas viradas de chave e encontrem a autonomia. Então, para mim não é uma crítica você falar para mim que eu me valho de algumas coisas para ter mais likes ou mais visualizações. É simplesmente a realidade. E não, eu não me sinto mal com isso. Já me senti em algum momento. Já fiquei com muito medo de ter haters. Já fiquei me segurando enquanto comunicadora, enquanto pessoa estrategista, porque eu pensava que ai, acho que isso é uma coisa ruim e tal. E não penso mais assim. Não penso mesmo porque é simplesmente o jogo que precisa ser jogado dentro das redes para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então, o que eu senti de trazer para vocês nesse vídeo é muito pra gente começar a reparar dentro da gente quais são as vezes que a gente resiste a receber alguma informação e o porquê que a gente está resistindo. Por que a gente está resistindo de querer ver as coisas por uma outra perspectiva? Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de experimentar estar nos lugares, inclusive que eu não estou acostumada. Recentemente eu fui num encontro de mulheres cristãs. Eu não sou cristã. E era para mim uma grande novidade estar ali. E para elas também, talvez, receber uma pessoa que não tem a mesma religião e não segue as mesmas coisas que elas. Mas estar ali foi tão legal porque eu conheci pessoas muito maravilhosas e eu
me entendi mais, eu tive mais fé nas coisas que eu acredito, porque eu consegui perceber que eu realmente não me encaixava na visão de mundo que elas provavelmente têm, mas que tem um ponto onde a gente se encontra, porque esse ponto a gente sempre se encontra, que é no ser gente. Então, para falar das dores, da solidão, dos desejos, dos sonhos, a gente se encontra, são sempre os mesmos. A essência humana é sempre a mesma. Eu interpreto Deus de uma outra forma, é só isso. E foi tão importante para mim estar ali para ouvir mais do que falar. Eu sou sempre de falar muito, eu ouvi mais, eu observei mais, eu escutei coisas que eu não tô acostumada, eu vivenciei coisas que eu não estou acostumada. E foi muito importante, como eu tô dizendo, para eu entender o porquê que eu acredito no que eu acredito, ao mesmo tempo estar aberta e disposta a encontrar e entender outras formas de vivenciar o mundo. Eu gosto muito de me expor a contradições, de me expor a pensamentos contrários aos meus, para que eu reforce os meus, ou se os meus forem colocados em xeque, vamos supor que eu tivesse ido no encontro e tivesse, sei lá, despertado um outro tipo de fé em mim, que bom, porque daí talvez eu tivesse me encontrado em outro lugar. Mas não, eu me encontrei mais ainda naquilo que eu sou. Que bom também, porque significa que quem eu sou e que o que eu acredito é verdadeiramente meu e não uma ideia, sei lá, forçada em mim. Eu gosto de me colocar em situações diferentes e com muita abertura, não com resistência. Obviamente no começo tem resistência? Tem, claro. Mas eu vou trabalhando em mim para se abra para ouvir. Vai que você aprenda com essa pessoa. Eu tenho pessoas na minha família, à minha volta, que têm pensamentos totalmente contrários aos meus, e eu gosto de ouvi-las. Me fala por que você pensa assim, deixa eu entender por que você pensa assim. Em alguns momentos, numa coisa ou outra, a gente já chegou a se conectar e se entender e perceber que a gente estava falando da mesma coisa. A gente já começou, eu já pensei, isso aí ela tem razão. Isso aí acho que eu concordo com isso aí, hein? Em outras não, mas não tem problema, porque pelo menos eu estava aberta a enxergar o mundo pelos olhos que não são os meus e tentar entender como essa pessoa entende algo que para mim parece óbvio, ou que para mim é, é, é entendido de uma maneira tão diferente. Mas se eu não me coloco, se eu não estou disposta a me abrir, a enxergar o mundo dessa forma, primeiro, eu não vou ter clareza das minhas próprias convicções. As minhas convicções não serão verdadeiramente minhas, porque elas estão talvez moldadas por uma bolha e por uma criação. Se eu não coloco em xeque aquilo que eu acredito, eu nunca vou ter certeza se aquilo que eu acredito é verdadeiramente meu, ou moldado por uma criação e por um ambiente. Se eu não estou disposta a me colocar em outras situações para ver se eu penso diferente, talvez eu tenha muito medo, talvez as minhas convicções sejam muito frágeis, talvez eu tenha muito medo de ser convertida para outras opiniões. E aí significa que talvez você não tenha tanta convicção naquilo que você acredita. E mesmo que você tenha convicção, pode ser que você mude de ideia. E tá tudo bem mudar de ideia. Eu acho que esse debate da Cíntia Chagas, eu achei bastante corajoso, ela como uma mulher conservadora, de direita, vir falar as coisas que ela falou sobre o feminismo, de como o feminismo salvou ela, porque ela tá sofrendo muita retaliação da bolha dela mesma. Ela tá indo contra aquilo que muita gente da bolha dela acredita. Exige muita coragem você ir contra o lugar do qual você pertence, percebe? Para defender aquilo que você descobriu e aquilo que te salvou e aquilo que você acredita agora. Eu acho muito corajoso uma mulher colocar em xeque tudo que ela vivenciou. Aí eu vi uma pessoa falando assim uma vez: ah, mas só porque ela sofreu violência. Que seja, e eu sinto muitíssimo que tenha que ter sido dessa forma. Eu preferia que essa mulher nunca tivesse sofrido uma violência, nunca. Nenhuma mulher merece sofrer nenhum tipo de violência. Eu prefiro sim que ninguém sofra isso. Mas se foi a história dela e depois disso ela começou a abrir os olhos para algo que vai potencializá-la ainda mais enquanto mulher, que é ter noção dos próprios direitos e dos mecanismos de opressão que a nossa sociedade tem quando a gente está falando de mulher. Que bom que ela se abriu para isso. Que bom que ela escolheu enxergar o que às vezes era sacudido na frente dela e por uma necessidade de manter um ideal, ela
refutava. Que bom que ela se abriu, que coragem que ela teve de se abrir. Eu achei muito legal ver isso acontecer, sabe? Essa abertura dela, obviamente, mais uma vez, não a violência, pelo amor de Deus, mas essa abertura dela e essa coragem dela de dizer eu estava errada, de ir contra tudo o que ela foi formada para ser. É assim que a gente se fortalece. Não é só vivendo dentro da nossa própria bolha, é furando essa bolha e escolhendo ver o mundo por olhos que eles não são tão retilíneos, sabe? Lineares. Entender a complexidade do mundo, entender a incoerência do que é ser humano, entender que nada é único e exclusivamente uma coisa. Isso é uma visão muito linear da vida. E nós não somos lineares, nós somos múltiplas, nós somos várias camadas, nós somos contraditórias pra caramba. E se a gente não abraça isso, fica muito difícil viver. Teve uma outra crítica que eu recebi nos comentários que eu acho importante de trazer pra vocês, que teve uma mulher que escreveu ela estava me criticando, ela estava num tom de quem não estava gostando do que eu estava falando, mas ela estava falando como o feminismo preto é diferente do feminismo branco, porque dentro do feminismo preto não existe esse debate da boazinha, né? Porque na verdade a mulher preta ela é vista muito mais como a raivosa, a furiosa e a agressiva do que a boazinha. E sim, gente, tem muita diferença. Quando a gente fala de síndrome da boazinha, síndrome da Cinderela, isso é muito da mulher branca. E eu tenho muita clareza, só que eu sou uma mulher branca. Essa é a minha vivência. E dentro aqui do meu espaço, eu falo muito a partir das minhas experiências, sim. E a minha experiência, ela é limitada? Ela é, porque eu sou um ser humano limitado que tem uma experiência limitada. O meu sonho é que esse podcast, esse videocast, esse canal cresça a ponto de eu conseguir trazer novas pessoas aqui para debater sobre coisas que eu não consigo acessar. E a gente já teve algumas entrevistas aqui, eu pretendo fazer mais, eu pretendo que ano que vem eu traga pessoas para sentar comigo e para debater sobre coisas que eu não consigo acessar, justamente para trazer uma camada muito maior para vocês de discussão. Mas nesse primeiro momento que sou só eu, no meu quarto, meu escritório e o meu microfone, infelizmente vai ser limitado. Eu consigo falar daquilo que eu vivencio. E por mais que eu estude sobre o feminismo negro, as coisas que eu acabo mais estudando, sendo muito honesta com vocês, são as coisas que eu atravesso porque eu tô tentando me melhorar também. Eu tô tentando ter mais autonomia enquanto mulher. Eu tô tentando me libertar também. Então, os estudos que eu faço de síndrome da boazinha, de síndrome de Cinderela, dessa questão da fragilidade, da fragilização feminina, é porque são coisas que eu atravessei e vivi na minha própria pele. E eu tenho muita consciência do quanto isso é limitado para outras realidades. E eu tenho um comprometimento, como eu tô dizendo para vocês, de crescer esse espaço para que a gente possa ampliar esse diálogo. Mas eu sei que no primeiro momento ele é limitante. E eu entendo e eu tenho muita clareza. E eu concordo, sim. São vivências diferentes. Eu acho que no núcleo da questão, mais uma vez, a gente está no mesmo lugar, que é essa busca por autonomia, essa busca pelos nossos direitos, essa busca pela liberdade, essa busca por vivermos de maneira mais segura. No fundo, ali, o núcleo é o mesmo. Mas a maneira como isso nos atravessa é realmente completamente diferente. Mas, mesmo não conseguindo abranger todas as realidades, eu consigo trazer para vocês assuntos que muitas vezes são sim universais e eu consigo trazer para vocês aqui nesse espaço um lugar de troca, de debate e de abertura de consciência, que é o que eu quero. E eu quero que vocês tragam as críticas de vocês, tá? Eu quero. Com respeito, com amor, tá tudo certo. Realmente querendo debater o assunto, tá tudo certo. Quando vocês trazem uma crítica que é o que eu estou dizendo, eu vou conversar e eu vou debater e eu vou me abrir. Se a crítica for diretamente a mim, enquanto pessoa que vocês não conhecem, provavelmente eu não vou responder, porque aí é uma ofensa, né? Não é um convite ao debate. Então, provavelmente eu não vou responder, eu vou ignorar. Precisa ter espaços que a gente possa ter discussões diferentes e que a gente possa ser provocada. Eu sou artista, gente, de formação eu sou atriz, e uma das coisas que a gente mais ouvia é o como a arte provoca. A arte é provocadora. E eu aprendi a ter essa coisa provocadora, assim, eu gosto do que provoca. Eu gosto de assistir um filme que me deixa desconcertada. Eu indiquei lá no Instagram Dançando no Escuro, que é um filme brutal.
brutal, brutal, do Lars von Trier com a Bjork como protagonista. Eu chorei de abraçar o travesseiro e gritar. Ele é brutal, não é pra todo mundo, não é fácil, não é um filme tranquilão, já deixei muito claro, vai chorar, vai tirar um pedaço da tua alma, mas eu amei, porque ele me provocou num nível, ele me deixou desconcertada e eu gosto do que me atravessa a ponto de eu quase de questionar toda a minha existência. Eu gosto de coisas assim. E eu eu quero ser essa pessoa também para vocês. Eu quero que as coisas que a gente troque aqui, quando vocês me mandam, nossa, alugou um triplex na minha cabeça, ou isso que você falou, fiquei pensando por dias, ou nossa, Ina, esse conteúdo me fez, estourou sabe aquele símbolo aquele emoji do cérebro explodindo? Eu amo, eu fico muito feliz, porque eu acho que é esse o nosso objetivo aqui. Não, nem sempre vai ser gostosinho, nem sempre vai ser facinho, nem sempre vai ser um conteúdo levinho. Algumas vezes a gente vai ter que cutucar feridas e provocar coisas, mas que bom, porque se eu gerar alguma coisa que te provoque uma raiva, significa que você precisa mudar algo aí. E significa que você precisa se colocar em movimento para mudar algo aí. Então eu fico muito feliz de ser a portadora da raiva em alguns momentos, porque a raiva ela é motora. E é ela que é responsável por a gente sair do lugar. Como eu disse para vocês, os haters, eles são os que mais engajam, porque quem é movido pela raiva age. Só que a gente pode aprender a canalizar essa raiva que a gente sente para o lugar certo para gerar os movimentos positivos na nossa vida. Quando eu sinto raiva de alguma coisa, eu percebo que é um momento em que eu preciso mudar. E aí eu já começo a observar, tá, o que não tá gostoso, o que eu preciso mudar. Eu não posso canalizar para pessoas que não tem nada a ver com a paçoca, eu não posso canalizar para coisas que vão prejudicar a minha saúde, eu preciso canalizar para o que realmente ela veio fazer. O caos é mensageiro, a raiva é motora. Eles querem pegar a nossa realidade e levar para um outro lugar. Eles estão dizendo pra gente, olha aí onde você tá, minha filha. Não tá dando. A gente precisa mudar. A gente precisa agir. Eu espero muito que todas as vezes que você foi provocado e que você sentir essa raiva, que você sente com a raiva, converse com ela e fale, tá, o que é? O que tá rolando? O que é que eu preciso mudar aqui? O que é que eu preciso transformar? Me dá aqui a clareza para eu entender qual é o caminho que tem uma pedra. Porque a gente sempre sabe, mas às vezes a gente evita ver, mas a gente sempre sabe. Então, peça para ela te mostrar o que é que você precisa mudar e ousa mudar, porque se você não mudar, o exemplo da Cíntia Chagas, ela vai canalizar para um outro lugar que nem sempre vai ser o mais frutífero para você. Talvez seja o lugar que te faça permanecer onde está doendo. Então, toma cuidado com todas essas coisas. Esse episódio de hoje ele foi um compilado de coisas que me atravessaram com a reverberação deste conteúdo e com a reverberação dessa entrevista que eu vi da Cíntia Chagas, que eu vou deixar para vocês aqui embaixo também para quem mais quiser ver. Como que é lidar com a raiva por aí, como que é ser provocada em alguns sentidos, como que é botar em xeque as convicções que vocês tinham e de repente vocês têm que rever e lidar com a incoerência de ser gente. E a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo